Bom, com as bases bem estabelecidas, agora os vídeos estão bem mais rápidos, né? Se eu tivesse que explicar item por item, talvez. O primeiro está bem longo, mas com aquelas bases a gente consegue acelerar bem esses vídeos, né, que são o foco, teoricamente, mas eles são muito mais fáceis de explicar se a gente já tem as nossas bases, certo? A dica, né? Então, assim, as bases, né? A gente perde muito tempo com a base quando a gente for fazer um procedimento, né, para a explicação de um conceito, a gente perder um pouco mais de tempo porque é mais importante e aí talvez fica mais fácil a gente trabalhar conceitos mais complexos, mas se a base estiver bem fundamentada, os mais complexos fica mais fácil. Espero, né? Vamos ver se vai dar certo. Mas aqui, por exemplo, agora chegamos ao último item, que é a pureza, né, das substâncias, e aqui fazer o exemplo do minério de ferro, de novo, né? Então, em uma jazida de hematita, o índice de pureza do minério é de 70%. Qual será a quantidade teórica de ferro produzido a partir de 1 tonelada de hematita por meio do forno de carvão? Então, aqui no caso tem uma jazida, né, de hematita, né, bem vermelho aqui, né, por causa do óxido de ferro, que é vermelho, né. Inclusive a gente fez um experimento no ensino médio no Carreta, né, que falando sobre a superfície de Marte, Marte é vermelho por causa do óxido de ferro, né. Então aqui nesse caso, geralmente essa hematita, depois de tratado, né, purificado na forma de óxido de ferro, esse óxido de ferro ele é tratado aqui num forno de carvão, e aí nesse forno de carvão é obtido o ferro metálico, tá certo? Então dá para a gente fazer análise de minérios, né, e quais a gente consegue obter por forno, né, de carvão, e outros por eletrólise, e outros por meio de outros metais, né? Mas aqui no caso o ferro, né, bastante obtido há muito tempo, né, na história da humanidade, e aqui geralmente com carvão, certo? Então aqui no caso no forno, né, um alto forno de carvão, né, ou de óxido, monóxido de carbono, dióxido de carbono, e aí no caso do aquecimento do coque, que já é um carvão especial também para esse processo, um carvão poroso que a reação é mais rápida, né, para a produção de ferro, ok? Então aqui no caso, como a gente já sabe, tem que saber a equação química, tem que fazer o balanceamento. Aqui a gente não fez, né, só o óxido de ferro, que seria a oxidação do ferro, mas sim a obtenção do ferro por meio da hematita e por meio do forno de carvão. Então a gente precisa de uma reação química aqui envolvendo carbono. Okay? Então, as minhas filhas para cá ficam latindo. A Anitta e a Mel. Consegue ficar parada, né? Mesmo aquele lugar que tem quase nada, elas conseguem arrumar alguma coisa para latir. Mas vamos lá. Então aqui no caso a reação, ó, ela mudou, né? Então agora a gente está utilizando o carvão, né, para obter o ferro. Então aqui no caso temos que saber os reagentes envolvidos, os produtos formados, balancear a equação e encontrar a proporção. Então para 1 mol aqui de óxido de ferro de novo, né, vai produzir 2 mols de ferro metálico. Okay? A proporção não mudou, mas a reação química mudou, tá certo? A gente já viu anteriormente que 160 gramas de óxido de ferro produz 112 gramas, né? E aí no caso agora a pureza, né? A gente sabe que o óxido de ferro ele não é puro, ok? Então ali no caso a gente já tem uma hematita, né? Que tem 1 tonelada de hematita, e aqui nesse caso apenas 70% da hematita é composta de óxido de ferro. Então aqui no caso, né? Então assim, se, se 1 tonelada, né, corresponde a 100%, né, então aqui no caso 70% vai corresponder a quanto? Então 70 vezes 1 dividido por 100, então vai dar 0,7. E aí nesse caso
em 1 tonelada, e aqui fica fácil de fazer o cálculo, né? Se em 100% eu tenho 70%, em 1 tonelada de hematita, chamei aqui de HM, né? Mas hematita, em 1 tonelada de hematita eu tenho apenas 0,7 toneladas de óxido de ferro, tá certo? Então aqui no caso, determinei aqui ao quanto a pureza, eu sei que é 70%, e o quanto de óxido de ferro puro eu tenho, né, em 1 tonelada, que seria 0,7. Ok? Então aqui é um cálculo simples, né? Então aqui eu sei que um mol produz 2 mols de ferro, 160 produz 112, então 700 quilogramas vai produzir X, né? Então, 700 quilogramas é 0,7 toneladas, 700 quilogramas, ou 700 vezes 10 a terceira, né? Ou 0,7 vezes 10 a sexta, certo? Multiplico aqui esse valor por esse, divido por 160. O resultado que eu tenho aqui é que em 1 tonelada de hematita, 70%, eu produzo aqui 490 quilogramas de ferro metálico, ok? E aqui no caso, né, em uma jazida de hematita, o índice de pureza de minério o índice de pureza do minério é de 70%. Qual será a quantidade teórica de ferro produzido a partir de 1 tonelada de hematita por meio de um forno de carvão? Então, aqui no caso, a quantidade produzida por 1 tonelada de hematita será 490 quilogramas, certo? Então, esse aqui foi um exemplo de pureza simples, né? Que se eu sei a pureza da minha substância, eu tenho que recalcular quanto realmente eu tenho, e aí, assim como a gente fez para o ácido sulfúrico também, né? Quanto real que eu tenho da substância, né? E aí, para fazer a estequiometria. E aí, no rendimento, com aquela quantidade de reagentes, né, eu produziria uma certa quantidade teórica, né, e aí no meu procedimento real, o quanto que eu produzi realmente? Geralmente é menos de 100%, ou seja, menor do que a quantidade teórica. E aí eu calculo o rendimento do meu processo. Então aqui foi rendimento e pureza, que foi o foco, e aí foi, sim, vídeos mais simples, né, mas é que a base eu tentei fundamentar bastante a base para que fosse mais rápido essa parte, né, mais importante, que é o foco da nossa estequiometria, ok? Então é isso, e aí depois a gente tem que fazer algumas atividades, né? Qualquer coisa eu posso fazer os exercícios resolvidos e aí já vou disponibilizar também a avaliação de estequiometria, que a gente está meio atrasado, tem que começar ligações químicas, ok? Até mais, então, abraço.